Olá, uma boa tarde para você. Que bom que estamos juntos novamente para continuarmos com o nosso estudo, a nossa reflexão sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Nós já gravamos 2 vídeos anteriores a esse, você deve ter assistido. Assista mais uma vez para você ir ruminando os ensinamentos e analisando de perto os versículos que nós indicamos para você, e você pode pesquisar outros versículos também. Só dessa forma nós entramos nesta profundeza de Deus, que Ele é infinito, Ele é magnífico, Ele é majestoso. E nós somos pessoas finitas. Então nós precisamos sim do Espírito Santo para entrar nas profundezas de Deus. E vamos começar este vídeo lendo aqui em Hebreus, capítulo 9, e também em 1 Coríntios 2,10, Hebreus 9,14, 1 Coríntios 2,10, que nós lemos o seguinte: quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Pelo Espírito ele se ofereceu para o sacrifício que ele foi chamado. E você também pode se oferecer a Deus para o sacrifício que ele está te chamando, para a missão que você está recebendo dele, esse chamado, através do Espírito Santo. Porque isso aconteceu com Jesus e vai acontecer e tem acontecido com todos nós. E esse Espírito eterno que fez com que Jesus se oferecesse a esse sacrifício vivo, através dele, ele purifica as nossas consciências de obras mortas. Que são obras mortas? É tudo que nós fazemos que não frutifica para o reino de Deus. Isso são obras mortas. E em 1 Coríntios 2,10 nós lemos, através do que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então o Espírito Santo nos traz revelação das verdades divinas. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você quer conhecer mais ao seu Deus? Você quer ter uma intimidade maior, uma comunhão diária com Ele, um conhecimento cada vez maior do seu Deus, o Deus de Israel? Você tem que ter esta ajuda do Espírito Santo. Você tem que ter este penhor do Espírito Santo dentro de você. Busque esse entendimento, busque essa fé, busque essa graça e peça essa graça para que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de você já, através do novo nascimento, de um despertar para uma outra vida, para a vida eterna, para o entendimento do porvir. Se você tiver esse penhor do Espírito Santo, você vai receber revelações divinas, inclusive das profundezas de Deus. Então nós estamos vendo aqui, estamos te mostrando biblicamente, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus, é ele que age na nossa caminhada, ele agencia a nossa caminhada para irmos de retorno ao encontro do Pai. Então, nós podemos ver também na Bíblia que o Espírito Santo ele tem outros nomes, tem vários nomes, tem vários títulos. E vamos conhecer um pouco sobre esses nomes, sobre esses títulos, porque de repente você pode se encontrar diante de uma passagem e pode identificar através de nomes ou de títulos que ali estão, que é o Espírito Santo que está ali naquela passagem. Então nós lemos em Efésios 5,18, você pode checar na sua Bíblia, Mateus 3,16, 2 Coríntios 3,17, que diz o seguinte: ele pode ser chamado de Espírito Santo
ele pode ser chamado Espírito de Deus e também Espírito do Senhor. Todas as vezes que você encontrar essa referência em alguma passagem bíblica, está se referindo ao Espírito Santo. E no hebraico, assim como no grego, essa expressão significa soprar. A expressão fôlego da vida, presente em vários versos, ele significa isso, uma respiração, um impulso, um estímulo à vida, uma iluminação, um esclarecimento divino. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós e sopra, e dá o seu sopro na nossa vida, na nossa caminhada, nós vamos ter outra visão da vida aqui na Terra e vamos ter acesso, ter uma visão também da vida lá no céu, no porvir, porque é isso que nós estamos aguardando. Quem não aguarda o porvir, a vida eterna, enquanto está aqui na Terra, está totalmente morto espiritualmente. Mas através do Espírito Santo ele pode te soprar, ele pode lhe dar este entendimento, despertar este entendimento em você. E lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, nós vemos uma passagem, quando nós lemos que e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra, mas ele ainda não tinha vida. E ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então o homem natural, ele tem um espírito natural, só que ele não está vivificado, seu espírito não está vivificado porque ele não nasceu de novo, ele ainda não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Redentor, como aquele que vai levá-lo à vida eterna, ao porvir, a uma vida que está acima dessa e que nós devemos buscar a todo instante. Mas temos também na Bíblia alguns registros de títulos do Espírito Santo. Alguns chamam ele de auxiliador ou consolador. Nós já vimos algumas passagens aqui que o próprio Jesus declarou que ele é o consolador, o outro consolador. Está em João 14,16, 15, 26. Ele também é referenciado como Espírito da Verdade, que está em Romanos 8, o verso 2, Romanos capítulo 8, verso 2, onde o apóstolo Paulo declara que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, se você tem esse penhor do Espírito Santo em você, você vai ter mais discernimento espiritual quando alguém quiser te enganar. Ele próprio vai te alertar, aquela pessoa, cuidado com aquela pessoa, que ela não está sendo verdadeira. Cuidado que ela não está querendo te levar para um bom caminho. Então ele é o Espírito da verdade. Nele não há mentira alguma. E ele desperta isso em nós. E ele também é chamado de Espírito Santo da promessa. Você pode ler em Efésios capítulo 1, verso 13. Então, muitos ficam confusos, sem saber como é que eu devo adorar. Eu vou adorar o Espírito Santo, como eu adoro o Pai, como eu adoro o Filho? E a resposta é sim. O Espírito Santo deve ser adorado de igual maneira, porque ele está no mesmo patamar de divindade, de autoridade, de poder. Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão nivelados, estão no mesmo patamar. Então adoramos ao Pai, adoramos ao Filho e adoramos ao Espírito Santo. Com isso, estamos adorando um único Deus. A religião de Israel, o Deus de Israel, ele é monoteísta. Ele não admite outros deuses para nós adorarmos. Mas ele se manifesta dessas três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um com uma função. Então a adoração, os três merecem a mesma adoração. Então, ao Espírito Santo, nós devemos nos render
e render a Ele pleno louvor, glória, adoração, da mesma forma que nós fazemos com o Pai e com o Filho. Então, em João, 1 de João, na carta de 1 de João, capítulo 2, verso 1, é dito o seguinte: se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado, nesse versículo, ele é traduzida exatamente no grego como aquela outra palavra que nós lemos no vídeo anterior, dizendo que o Espírito Santo também é o nosso advogado. Algumas traduções, inclusive, dizem e substituem essa palavra advogado na tradução como intercessor. Então, lembra que Jesus disse que ele voltaria para o Pai e mandaria outro Consolador? Então, o Espírito Santo é o nosso advogado e Jesus Cristo também é o nosso advogado. Na verdade, Jesus falou do Espírito Santo durante todo esse tempo que ele se pronunciou, fazendo referência ao Espírito Santo, como o nosso paracleto, ou seja, como o nosso advogado, e trazendo um conforto indescritível. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos confiantes para enfrentar qualquer situação. Porque nós temos alguém a quem perguntar, nós temos alguém com quem nos aconselhar, nós temos alguém para pedirmos a direção para momentos estratégicos da nossa vida. E Jesus avisou os seus seguidores, está avisando também a todos nós que estamos seguindo a Ele, que eles enfrentariam uma grande oposição por sua causa. Que, assim como nós enfrentamos uma grande oposição quando nós começamos a pregar a palavra, a viver a palavra, a ser a palavra. Porque o inimigo não quer isso. O inimigo quer sempre nos enganar de uma forma muito sábia aos olhos dele. Mas se nós temos o Espírito Santo em nós, o Espírito da verdade, nós não nos deixaremos nos enganar. Ele vai nos incomodar. Ele vai nos alertar que ali tem algo estranho. Ali tem algo que não está batendo com o conhecimento que eu tenho da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus. Você pode ler em João 15, 18 e também João 16, 4, para ter um entendimento melhor do que eu estou lhe falando. Jesus, nesse momento, não estaria mais fisicamente presente com eles, com os seus seguidores, mas ele prometeu que enviaria outro paracleto, outro advogado, outro consolador para assistir ao seu povo. Você hoje, se você está seguindo a Jesus, se você está procurando ouvir nossas mensagens, meditar, refletir, buscar na sua Bíblia o entendimento, ter seus momentos secretos com o Senhor, para ouvir a voz dele, para sentir esta presença do Espírito Santo dentro de você, você nunca estará desamparado. Então, quando nós tomamos consciência de tudo isso, nos vem um entendimento de que o Espírito Santo é o nosso defensor, é o nosso fortalecedor. Às vezes nós não entramos em momentos de fraqueza, ele nos fortalece. Se estamos com ele, se ele está dentro de nós, se estamos tendo esta comunhão, se estamos deixando ele agir em nossa vida nessa obra transformadora, ele vai ser o nosso defensor, o nosso fortalecedor
e o nosso encorajador. Porque muitas vezes aparecem situações novas diante de nós, aparecem desafios que nós não sabemos nem como vamos enfrentar. E o Espírito Santo nos encoraja, ele diz: este é o caminho, pode seguir, eu estou com você. Eu vou te orientar, te defender, te dirigir. Ele nos encoraja diante de novos desafios. Então, os redimidos, aqueles que estão sendo redimidos por esta obra do Espírito Santo, eles nunca se sentirão desamparados no mundo. Porque eles sempre terão um advogado, eles sempre terão um defensor, um consolador diante deles. E diante das hostilidades do mundo, o Espírito Santo está aí, né, para nos encorajar, nos fortalecer e fazer com que nós progridamos na nossa caminhada cristã. Nós sabemos que esse mundo está muito hostil, os desafios cada vez mais são maiores. Eu já me vi diante de muitos desafios que eu sabia que por mim mesma eu não teria êxito, mas como eu já estava andando com o Senhor, como eu já estava vivendo experiências com o Senhor, Ele fez com que a palavra de autoridade fosse colocada na minha boca e eu pude enfrentar esses desafios. E depois, refletindo, ruminando todo aquele evento que aconteceu, eu não tive nenhuma dúvida de que o Senhor estava ali. E essa é a promessa que nós já lemos aqui de Jesus. Eu estarei contigo todos os dias, independente das circunstâncias. Nós temos que viver experiências com o Senhor, para fortalecer a nossa fé, para termos essas revelações que nós não teremos se simplesmente estamos só sentados ouvindo. Precisamos estar sentados ouvindo mensagens até de outros, mas buscando sempre também, fazendo a nossa parte, tendo a nossa busca pessoal pela revelação e pela comunhão com o Senhor. O Espírito Santo, ele capacitou muitos lá no Antigo Testamento, como nós já conhecemos. E nós podemos ver que é ele quem concede aos homens habilidades naturais, é ele que qualifica a todos nós a viver neste mundo criado. Então, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele capacitou certas pessoas. Ele capacitou a Moisés para tirar o seu povo do Egito, e não foi coisa fácil. Ele capacitou Josué para entrar em Canaã com esse povo. Ele capacitou José para ser um interpretador de sonhos e ser elevado a uma posição de governador do Egito, a maior nação daquela época. E ele capacitou a muitos que nós conhecemos. Samuel como profeta, Davi como rei. Então, o Espírito Santo capacita todos nós, nos dá dons, nos dá habilidades, para nós enfrentarmos toda essa circunstância que nos aparecem de repente, nos pegam de surpresa, e para que nós tenhamos êxito e glorificarmos sempre o nosso Deus. Então, Davi, que foi considerado como o homem segundo o coração de Deus, apesar das suas debilidades, das suas fraquezas, nós conhecemos alguns pecados de Davi, mas ele teve uma relação tão íntima com o Senhor que ele poderia sentir o Espírito Santo sobre ele. Você pode ler em 1 Samuel 16:13, quando Davi foi ungido para ser rei de Israel, e você pode meditar em outras passagens correlacionadas também a esse tema. Então, o Espírito Santo lhe capacita para você enfrentar os desafios. Não desista, não se atemorize.
Vá em frente, vá confiante, busque a Ele, peça que Ele lhe dirija, que Ele lhe capacite diante de uma coisa nova, um desafio novo que apareceu diante de você. Nós podemos ver os profetas do Antigo Testamento, como eles foram usados, né, para assinalar coisas que iam acontecer lá na nova era, no Novo Testamento. E o Espírito Santo pode capacitar qualquer pessoa que ele deseje para executar uma obra para ele, mesmo que não seja uma pessoa regenerada. Isso aconteceu com Balaão, que era um profeta, mas ele não era um profeta de Deus, mas ele foi usado por Deus, ele chegou a profetizar sobre o poder do Espírito Santo. Está em Números, capítulo 22, verso 23. Os filhos de Eli, que vinham dessa linhagem sacerdotal, mas eram ímpios. E quando Samuel ungiu a Saul como rei, o Espírito Santo veio sobre Saul. Mas como Saul se desviou dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo também se retirou. E diante disso, diante desse evento que aconteceu na vida de Saul, e por Saul ser tão próximo de Davi, e Davi ter substituído a Saul para ser o rei de Israel, Davi também temia que o Espírito Santo se retirasse dele. Então veja o que nós lemos no Salmo 51, de 10 a 12. Veja o que Davi deixou aí escrito, através de sua experiência e do seu temor. Palavras que estão no Salmo 51, 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, disse Davi, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, Davi aí já está nos dando duas indicações. Temos que ter um coração puro, temos que buscar essa purificação na nossa vida. E temos que buscar sempre o espírito reto, para não fazer com que o Espírito Santo se retire de nós. Porque ele está disposto a fazer essa obra de regeneração em todos nós. Se nós aceitamos, ele vai continuar trabalhando e o nosso coração vai sendo limpo, o nosso espírito vai sendo reto. Mas se nós resistimos, se nós não aceitamos esta obra, ele simplesmente vai se retirar de nós. E Davi tinha este temor. Então ele dizia, e pode ser a nossa oração agora para finalizar esse vídeo, Salmo 51, de 10 a 12. Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, diz Davi, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Não é lindo? Linda essa oração. Pode ser a nossa oração de todos os dias. Um espírito voluntário, querendo sempre trabalhar para o Senhor com amor, com gratidão, de uma forma voluntária e não obrigada. E aí o Espírito Santo, mesmo ainda tendo debilidades em nós, ele vai continuar com essa obra de restauração e de regeneração. Então esse é o nosso terceiro vídeo, para você ter um entendimento maior dessa obra restauradora do Espírito Santo. E para entender quem é o Espírito Santo, é uma pessoa, ele é Deus, ele tem poder, ele tem autoridade, e ele está no mesmo patamar do Deus Pai, do Deus Filho. A Trindade, um só Deus, mas com funções diferentes para atuar na nossa restauração. E o Senhor está de braços abertos para nos receber com o coração puro e com o espírito reto. Que Deus lhe abençoe com esse entendimento. Compartilhe nossas mensagens. Ouça uma vez, 2 vezes, 10 vezes, porque quanto mais nós ouvimos, nós absorvemos suas palavras, suas mensagens. E em outro momento nós nos encontraremos. Obrigado pela sua audiência e vamos em frente. Até lá!